Oi meninas, tudo bem? E aí meninos também. Bom, a imagem tá ruim, porque aqui tá meio escuro, tá? E desculpa se ficar baixo. E eu queria saber como vocês querem meus vídeos, como, quando e onde. Claro que num lugar mais clarinho, pode ser na cozinha daqui, ou na sala. E deixa aqui nos comentários embaixo que tipo de vídeo. Eu vou fazer vários tipos de parentes, desafios, novelinhas e etc. E obrigada por assistir, dê um joinha, se inscreva aqui no meu canal, acho que tá aqui desse lado, ó. E tchau. Beijão no coração e com gosto de vou começar um canal. Beijo.